Atenção, se você ainda não viu o meu vídeo de Jigoku Shoujo, por favor, vá lá e veja ele agora. Futakon Ori é uma continuação, então se você não viu o primeiro vídeo, você não vai entender muitas coisas desse. Então veja lá o primeiro vídeo e é isso aí. Saudações, meus guerreiros! Nossa, que coceira no nariz, velho! Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras, aqui quem fala é o Nashi. E aí, como que vocês estão, hein? Eu tô bem aí, tamo aí caminhando, né? E com mais uma análise de Jigoku Shoujo, a garota do inferno. A garota do inferno. Ai, meu Deus. Ah, sai. Não se esqueça de já ir deixando o seu like aí no botãozinho de joinha aí. E conferindo as informações do anime na descrição. Então vamos ver se essa temporada muda alguma coisa, se desenvolve alguma coisa, se acrescenta alguma coisa, porque vocês viram o que eu falei lá da primeira temporada. Então, bora lá. Eu sou o Nash e você está no Nash Academy. Bom, como eu disse, se vocês querem realmente saber sobre o enredo, vejam o primeiro vídeo que eu vi sobre o primeiro anime, porque aqui eu só vou comentar o que mudou de um anime para o outro. O enredo continua o mesmo, uma garota bem da louca fazendo vinganças das pessoas que a pedem por um site bem doido da internet. Mas isso muda, de certa forma um pouco, porque agora os personagens secundários, eles fazem mais a diferença no anime, e a história da protagonista é revelada, mais informações começam a aparecer, personagens secundários, a história dos personagens secundários também começa a aparecer, e a história deles é interessante. Mas fora isso, o enredo segue aquela mesma premissa que eu falei no primeiro vídeo, com exceção de certos episódios, também, claro. A monotonia daquelas frases permanece, aquelas frases que sempre repete, apesar que ela vai diminuindo bem. E cada episódio, como no primeiro anime, é um caso. Cada episódio é um caso, cada episódio é uma situação, é uma vingança que eles pedem para a garota do inferno fazer. Claro que alguns casos são mais trabalhados, alguns casos demoram 2 episódios, 3 episódios. O enredo ele deu uma melhoradinha em comparação ao primeiro, porém certas coisas que eu critiquei permaneceram nessa temporada também. Ou seja, melhorou, completou a história aí de certos personagens, adicionou certas informações, mas os casos de vingança permaneceram, de certo ponto a monotonia permaneceu e vamos ver o que vai ser no próximo, né? A Emma, a protagonista, a menina do inferno, ela não mudou muito, mas durante o anime são mostradas mais informações sobre ela. O design dela continua sensacional. Ren Ichimoku, o segundo dos 3 ajudantes de Ai, ele pode projetar um olho em qualquer lugar para olhar o que acontece. Ele sempre aparece com uma camisa preta, um casaco branco. Se necessário, ele se transforma em um boneco de palha azul. Ele e Honeyoma sempre espiam os clientes de Ai. A história de Ren é muito interessante. Honeyoma, ela é a terceira ajudante de Ai, ela tem uma aparência de uma humana normal, mas ela se transforma em um esqueleto que assusta suas vítimas. Sua história também é bem interessante, a sua aparência que eu diga, né? Wanido é o primeiro dos 3 companheiros de Ai. Ele geralmente aparece como um homem velho, com os olhos meio ocultos. E quando necessário, ele toma a forma de um boneco de palha preto. Porque ele enrola seu cachecol apertado em volta do seu pescoço, quando a Ai entrega um laço que é desfeito pelos clientes dela, aceitando um contrato lá com ela. Ele frequentemente assume forma de rodas, pegando fogo na carruagem da Ai, né? Quando ela vai reivindicar alguma alma, alguma coisa. E antes de Ai reivindicar ele como seu ajudante, ele costumava caminhar por entre o mundo do eterno crepúsculo, né? Ele ficava meio que no limbo, né? Apesar das boas maneiras e parecendo bastante suave, frágil, fraco pela idade, na maioria das vezes, ele possui consideráveis habilidades em artes marciais e é capaz de lançar bolas de fogo e realizar proezas de força desumana. Afinal, ele não é humano, né? Então, é o bagulho louco. Os personagens dessa temporada do anime, eles são bem mais desenvolvidos. Sua história e sua relevância no enredo ganham outro foco. Tanto que na análise da primeira temporada eu nem falei direito sobre os personagens secundários. A OST é muito boa, ela completa muitas atmosferas e tem aquela pegada muito parecida com a da primeira temporada, bem sombria, macabra, bem assim astringente, um negócio bem louco assim. Sinistras, psicológicas, pouquíssimas são calmas e outras têm um rock de leves. Então ouçam aí a OST porque hoje nós temos muitas.
Bom, o final do anime é aquela coisa, né? Como você sabe, né? O anime ele é feito a partir de casos, né? São casos e casos. E no final tem um caso que dura mais episódios, que ele é muito interessante, ele consegue finalizar bem. Mas no final ele não decepciona. Mas aí nós temos que aí, né, juntar as características aí que eu falei durante o vídeo. Eu vou dar aqui minha opinião pessoal. Em comparação com a primeira temporada, mudou algumas coisas, mudou tanto, porque continuou com certas coisas repetitivas, continuou com certos momentos, continuou com certas coisas que eu reclamei na primeira temporada. Mas, em compensação, adicionaram novos personagens, entraram, a história de novos personagens foi contada, a história da própria garota foi mais esclarecida e foram, ou seja, acrescentaram elementos mais interessantes, mais novos. Mas não é um anime que eu fiquei assim, meu Deus, como esse anime é maravilhoso, ai que delícia, cara, não. Foi um anime que eu falei, em comparação com a primeira temporada, teve seus ganhos, mas em outras coisas que podiam ter mudado, não mudaram. E ainda tem aquela coisa, né? Cada caso é um caso, então vai variar, porque o episódio ele segue um ciclo que ele termina nele mesmo. Então se um caso você achar interessante, o caso do episódio 7, por exemplo, você não pode achar, o do 8 você pode achar, o do 9 você não pode achar, e varia. E no meio desses casos, entra a história das personagens principais, o que é bom entrelaçar, é uma entrelaçação boa, entendeu? Mas é isso, eu dei minha opinião aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí o seu like, compartilha com todo mundo que você vê, todo mundo, até com a cara que você vê na rua e agora, tá ligado? Nós teremos aí a terceira temporada de Jigoku Shoujo, vai ter a terceira temporada aí, podem esperar. E eu fiquei sabendo que eles vão lançar uma quarta temporada, eu fiquei, chateado, o mangá já tinha acabado, já estão lançando a quarta temporada, sacanagem, tô tirando. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.